Leitor amigo, se você ainda não leu em alto tom o título desta obra, invoco-lhe para que o faça antes de folhear a próxima página. Tome cuidado. Se você não realizar, então que solte ao menos um sussurro para si mesmo em direção do vento. O sopro que agora mesmo passa pela sua janela, o mundo de fora, a fim de evitar novas ondas que venham a se transportar ao meu universo de dentro. Sim, você é um elo e eu consigo senti-lo. E conquanto a sua voz seja silenciada, ela ressoará em mim. Peço-lhe que não se cale, pois que seja a sua leitura leve como uma brisa que não se fixa e que tem destino esparso. Que seja, então, apenas uma espécie de psicossussurro e não de cardiosussurro. Se é que a dor do pseudopoeta tem a ver com o coração, o órgão em si. Tenha cuidado, pois poderei ouvi-la, a sua voz, de tão abraçado que me encontro a esse título, e poderei ser lançado de novo ao desassossego. É na construção da sua leitura que estes escritos ganharão vida e se dissiparão em ondas magnéticas que confluirão novamente na direção do que vivi. Aí, por sua causa, me reencontrarei de novo. Se eu sobreviver, maior me tornarei. Escritos porque são escritos singelos, vulgares e de sequer nenhuma erudição. Entretanto, o que vale são as linhas que aqui registro em decorrência do valor que é, assim como a sua, a minha história. Já não sei se abracei as palavras ou se as minhas próprias palavras é que me abraçaram. Quem é o agente da ação, afinal? Eu o realizei. Foi processo difícil, mas necessariamente renovador. Sussurro em 2 tons. A minha pobreza da língua permite que ora passem a coexistir 2 momentos em um único tempo. Primeiro, admitir como estes escritos arranhados se traduziram em tarefa dolorosa, porque reler os meus próprios emaranhados acidentais sempre fora difícil, pois que tive de não apenas aceitá-los como meus, após vomitá-los em decorrência dos estranhamentos distintos e da pobreza no uso da língua, mas também abraçá-los como hiatos instigadores em atmosferas adversas das minhas caminhadas dentro de mim mesmo, posto que venha do outro os gatilhos que movimentam a minha centelha. Fora um momento único. Eles se tornaram estranhos porque traduziram a minha desordenada multiplicidade, além da inconstância aparente. Todavia, precisei compreendê-los, admiti-los e abraçá-los como fossem quadros pintados nas veias da minha própria história. Todo o poema é genuinamente memória. Então, vale a pena contá-los, abraçá-los fora preciso. E então, o primeiro momento coexistente foi este: abraçar os meus próprios escritos acidentais e admiti-los que são meus, que constituem os tijolinhos dessa construção contínua, indelével e infindável rumo ao aprendizado. É a vida florindo, sem necessariamente dela brotar flor. Sussurro em outro coincidente tom. Estes poemas só se abraçaram porque eu os abracei primeiro. Foi uma reação reflexiva decorrente da minha ação primeira. Como poderia cada tempo adverso, por mim transcorrido, se tornar parceiro convergente um do outro, se o próprio fingidor não os admitisse? Por tempos, matá-los eu não conseguira sequer, porquanto isso dependia da ousadia que é o ato de lê-los racionalmente. Eles me perseguiram até este momento em que eu me arrisco, temendo que o leitor amigo se enjoe antes mesmo de os ressignificar. De certo, o papel de os renascer é seu, somente seu. Por de mim já houve, enfim, o abraço de despedida e a ausência do luto. São poemas abraçados, mas são poemas mortos e distanciados de seus tempos embrionários. O que resta em mim são reconcepções.
Assim, o poema 1 reúne o aprendizado maior, atributo paternal, enquanto os escritos que dão sequência às páginas demandaram entrelaços. É aquele o poema aprendizado construído em função dos conflitos naturais vivenciados. Portanto, o poema Pai é brisa que apazigua as tempestades dos meus versos que careceram de atenção primeira. Neste caso, o abraço vem primeiro que a escuta, o julgamento carece de afeto. Sendo assim, enquanto o primeiro conforta, o segundo é abraçado, e a cadeia se segue, sem os ponteiros do relógio, até que se concretize a morte de um por um. Seja que a obra renasce quando o pseudo-poeta a entrega a mãos generosas, as mãos que os reconstrói. São poemas abraçados, mas são poemas mortos. O que restou em mim constitui ressignificações. Eu os reconheci como meus e não mais temi os burgueses da língua. Não tem a ver com batalha linguística, mas com memória. É a nossa história carecendo de ser contada. Contá-la em versos é transportá-la 2 vezes. Aprendi sobremaneira. Peço-lhe que os ofereça abrigo e os dê outras vidas.